Amigos queridos, que satisfação estar nesse dia mais uma vez contigo, falando sobre a leitura da Bíblia, todo ano. Hoje, João capítulo 10. Um dos capítulos mais fantásticos desse livro de João, pois ele apresenta Jesus como um bom pastor. Ou seja, Jesus vai dizer aos seus discípulos que ele conhece as suas ovelhas, que no caso são as pessoas, mas que elas ouvem a sua voz e a obedecem. O reino de Deus é formado de pessoas, a igreja é formada de pessoas que deveriam ouvir a voz do seu bom pastor, ouvir a voz do seu mestre e a seguir. Às vezes a gente tem a concepção de que Deus é uma espécie de bombeiro, de enfermeiro, que vem atrás de nós, juntando os nossos cacos, juntando as nossas feridas, sarando as nossas cicatrizes, e nós caminhamos à frente desordenadamente, fazendo na nossa vida o que queremos. Pelo contrário, nós somos convidados por João capítulo 10 e toda a escritura bíblica a vivermos numa relação de intimidade, numa relação de pertencimento e numa relação de obediência com este que é o pastor, Jesus. Ele vai dizer que assim como ele e o Pai são um, nós deveríamos, por essa ligação, por essa relação, sermos um com este bom pastor. Ele diz, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor as conhece. Como é bom ser conhecido por Deus. Tu és conhecido por Deus. Tu és conhecida por Deus. E esse Jesus Cristo que nos conhece, deseja ser Senhor da nossa vida, deseja ser Senhor dos nossos pensamentos, atitudes. Jesus Cristo diz que não há relação com Ele fora de uma atitude de obediência. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Às vezes a gente escuta, ouça a voz do seu coração, ouça a voz da maioria. A maioria é a voz de Deus. A gente sabe por Jesus que a única voz que é de Deus é a própria voz de Jesus, que é encontrada na sabedoria da Bíblia, na Sagrada Escritura, e que assim serve como regra, como norma de fé e de vida para todos nós. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Que tal ouvir a voz de Jesus através do Evangelho, diante das suas decisões, diante muitas vezes das suas crises, dos seus dilemas, das suas dúvidas? Que tal ouvir a voz de Jesus diante das questões de medo, de temor, de desesperança que carregamos no nosso tempo? Que tal ouvir a voz de Jesus sobre a sua situação familiar? Você vai encontrá-la na Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. As pessoas, os discípulos, são chamados discípulos, porque ouvem a voz de Jesus. Deus te abençoe.